estarmos juntos para celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus, e ia convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E vamos cantar um cântico que diz: vieste à terra, do céu para me guiar, e da terra foste à cruz, minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome nós queremos exaltar. Então esta manhã nós viemos exaltar o nome do nosso Senhor Deus. Nós viemos celebrar porque Jesus veio, Ele morreu por nós, mas Ele vive. E porque Ele vive eu também posso crer no amanhã. Então com alegria, com fervor, vamos cantar: Senhor Deus, o teu nome eu exaltarei, o teu louvor eu quero entregar-te esta manhã. E durante este tempo, durante esta primeira música, todos aqueles que quiserem podem vir aqui à frente entregar o seu euro ao missionário, a oferta que enquanto igreja nós levantamos para o CAM, o Centro de Evangelização e Apoio Missionário, para que nós enquanto igreja possamos apoiar pastores carenciados, projetos missionários que estão a necessitar, quer nacionais, quer fora de portas. Então todos aqueles que sentirem desejo podem também contribuir para este projeto. Enquanto isso, então, vamos celebrar o nome do nosso Senhor com esta música: o teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me está, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz, minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei, O teu nome. o teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me está, grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz, minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei. Vieste à terra. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz, minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, realmente eis-nos aqui esta manhã para o teu nome exaltar, para o teu nome dar glória, dar todo o louvor que somente tu mereces, Pai. Obrigado porque realmente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Realmente em Cristo tudo faz sentido. Obrigado pela sua obra redentora. Obrigado porque através dele, por meio dele, nós hoje temos acesso a uma vida eterna contigo, Senhor Deus. E nós esta manhã queremos consagrar as nossas vidas a ti, Pai. Queremos destacar-te, queremos louvar-te com os nossos lábios, com o nosso coração. E nós pedimos que realmente tu aceites este louvor, Senhor Deus. Limpa-nos, purifica-nos, recebe-nos na tua presença, Senhor Deus. Que este tempo seja tudo feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, todos aqueles que puderem, vamos até ao livro de Salmos, Salmo 31. Vamos ler para já o verso 14. Salmo capítulo 31, versículo 14. Salmo 31, versículo
14. Este Salmo 31, nós já vamos fazer uma leitura mais prolongada, mas este Salmo 31 fala tanto de lamento, de angústia, mas também fala de louvor. E aqui no versículo 14, quando nós lemos, nós vamos encontrar assim: quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. E muitas vezes nós podemos ter dificuldades em encontrar confiança, encontrar ânimo, encontrar alegria quando os problemas estão à porta, quando se calhar os desafios são demasiado grandes, quando as angústias estão a invadir o nosso coração. Mas o salmista vai dizer no versículo 14: quanto a mim, eu confio em Ti, Senhor. Faz em mim o Teu querer. Então a próxima cântica, a próxima música que nós vamos cantar diz: Senhor, eu estou tão seguro nas Tuas mãos, tão perto eu acredito que Tu me sustens. E esta manhã que nós não possamos nunca vacilar, nós só possamos saber e ter a certeza convicta de que o Senhor Deus é fiel. O Senhor Deus está connosco, o Senhor Deus ampara-nos, sustenta-nos com a Sua mão. Ele é o nosso refúgio, nele nós estamos seguros. Então vamos cantar com gratidão e louvor: estou tão seguro, comigo Tu estás. Estamos certos que o Senhor Deus nunca nos deixará? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos então ao Salmo 31.
Salmo capítulo 31. E ontem alguém da projeção me dizia: mas é mesmo o Salmo todo? Sim, é. Todo? Sim, é. Então são 25 versículos, mas eu creio que vale a pena serem lidos, porque é a palavra do Senhor Deus em primeiro lugar, e nós recolhemos aqui muita informação preciosa para nós. Então diz assim, Salmo capítulo 31, eu lerei na Almeida Revista e Atualizada, e diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que às ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar de espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me ao pobre para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio no Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós os que esperais no Senhor. Tremendo este salmo, porque vê-se claramente no início uma pessoa que estava lá no fundo do poço. Via-se claramente no início alguém que estava a ser cercado de todos os lados, alguém que não estava completamente sem esperança, alguém que estava num vazio, alguém que de todos os lados não encontrava nenhuma esperança. Mas depois ele olha para o Senhor Deus e diz: Senhor, eu confio em ti. E quando nós chegamos ali ao versículo 22, nós vamos ler: não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. E a verdade é que o Senhor Deus ajuda-nos, o Senhor Deus auxilia-nos, o Senhor Deus ouve todos aqueles que vão à sua presença em oração. E o próximo cântico que nós vamos cantar chama-se Rocha Eterna. E quando nós lemos ali o versículo 3, o salmista dizia: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e tu me guiarás. Se alguém que pode conduzir, se alguém que pode guiar a nossa vida, não somos nós, porque nós somos seres falhos, mas é o Senhor Deus. Então este salmo desafia-nos a esconder-nos na sua presença, a depositarmos as nossas vidas no Senhor Deus, a confiarmos plenamente que o Senhor Deus sabe tudo aquilo que está a fazer. Os seus planos são muito melhores do que aquilo que nós alguma vez podíamos imaginar para nós mesmos. Então nós vamos cantar Rocha Eterna, a rocha que é o Senhor Jesus Cristo.
Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, A rocha é Jesus. rocha eterna, A rocha é Jesus. Rocha eterna. a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. E antes de ouvirmos a mensagem desta manhã, ainda vamos cantar mais um canto. E este cântico desafia-nos a refletirmos quão seguros nós realmente estamos na mão do nosso Senhor Deus. Nada nos pode tirar da sua mão. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do Senhor Deus? O Senhor Deus está connosco. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós, enquanto igreja, já tivemos um ano inteiro a tratar este tema. Em Cristo realmente nós somos mais do que vencedores. Então, com alegria, vamos cantar este canto. Enquanto isso, vamos consagrar ao Senhor Deus os dízimos e as ofertas. Aqueles que nos visitam não se sintam de maneira alguma obrigados a fazê-lo, mas se o fizeram, façam-no com alegria e com gratidão por tudo aquilo que o Senhor Deus nos tem dado. Então, enquanto cantamos este cântico, vamos recolher os dízimos e as ofertas. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou nudez, nos poderão separar do seu amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderão separar do seu amor. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Tinha ideia que este cântico era um bocadinho mais longo. Então vamos só aguardar que o irmão Rogério e o irmão Lourenço terminem.
e vamos ter uma palavra de oração agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo sustento que Ele nos tem dado e que realmente estas ofertas possam ser usadas debaixo da sabedoria do Altíssimo. Então eu ia convidar o irmão Rogério que nos pudesse dirigir uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, desta manhã, mais uma vez bendiga Senhor, por voltar a tua grandiosidade, Senhor, para exaltarmos aquilo que Tu és, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que nos acompanhas a cada dia, Senhor, um Deus que cuidas de nós, Senhor, e nada nos poderá tirar esta proteção que Tu nos dás, Senhor Deus. Obrigado pela presença de cada um que nesta manhã, Senhor Deus, que Tu sabes, Senhor, as necessidades de cada um, que efetivamente possas supri-las, Senhor, conforme a Tua vontade. Também Te consagramos, Senhor, estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome. E o fazemos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre bom estarmos juntos. É sempre bom podermos celebrar ao Senhor juntos. E há algumas palavras que nos são ditas em certos momentos da nossa vida, ou porque estamos com um problema de saúde grave, ou porque estamos com um problema familiar que parece não ter grande solução, quando há uma situação financeira aflitiva, alguém nos diz ânimo. Naquele momento estas palavras não são um clichê. Não são aquelas frases feitas que outros dizem. Aliás, que se nós tivéssemos ouvido em momentos diferentes, pouco ou nada significariam para nós. Mas em momentos certos, em momentos específicos da nossa vida, esta palavra ânimo faz toda a diferença. E nós temos algumas palavras, algumas frases que ouvimos e que dizemos, ser forte, tem ânimo, coragem, vai tudo, vais ver que vai tudo passar, vamos superar estes momentos. E eu quero abrir com os irmãos Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, momento tenso para quem fala, para quem ouve, para quem está a ver, mas é um momento onde a fidelidade de Deus é realçada. Um momento em que a fidelidade de Deus faz toda a diferença, um momento em que a fidelidade de Deus é sentida, é recordada e é estimulada para que também seja vivida em nós. Deuteronômio capítulo 31, Moisés está a entregar a responsabilidade da liderança do povo a Josué. E então leamos o versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos. Não temeis nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Ânimo sem medo, porque eu dizia há pouco que este momento era tenso. Por um lado temos Moisés que deixa de ser o líder humano de um povo que ele, Moisés, em termos humanos, conseguiu retirar da escravidão do Egito para conduzir para uma terra, obviamente que é sempre debaixo da autoridade de Deus, mas o rosto, o homem que se vê é Moisés, e chegou o momento da despedida. O momento da despedida em que ele está a apontar para o seu sucessor, Josué. Sair nem sempre é fácil. Sair, e quando alguém desempenha funções de liderança durante algum tempo, a transição pode nem sempre ser fácil. Moisés não liderou durante algum tempo, foram décadas. Algum tempo são 4, 5, 6 anos, 7 anos. Moisés teve décadas, 40 anos, mais coisa, menos coisa. Para Moisés podia ficar a tristeza de não entrar na terra prometida. Ele que liderou um povo, ele que estimulou, ele que enfrentou o rei do Egito. Chega agora o momento e ele não entra. O momento da despedida, ele que trabalhou para que tudo isto se concretizasse, para que tudo isto, este momento fosse real, acontecesse, e ele não vai entrar. Moisés podia ficar triste, podia ficar cheio de tristeza, consumido de tristeza por não entrar, por não viver a promessa de Deus, podia desencadear algum falatório, mágoa. E a mágoa leva a que as palavras sejam tristes.
duras, desagradáveis, muitas vezes incorretas e injustas. Mas os irmãos estão a acompanhar comigo o versículo 6? Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Moisés não tem qualquer palavra de amargura ou de depreciação para Josué. Moisés não aponta para aquilo que ele faz, ele tem feito ou ele fez. Versículo 6. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. É verdade que Moisés está agora a falar para Josué. E está a dizer a todo o povo, a Josué e a todos, sem exceção, o ânimo na vida deles não pode ter medo. Ânimo, sem medo. E aqui o versículo 6 é fundamental para compreender porque é que Moisés tem estas palavras. Porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não sou eu. Não fui eu que fiz aqueles grandes feitos. Não fui eu que consegui... mais do que a diplomacia, a imposição da minha vontade, foi Deus. E agora Ele promete, é Deus quem irá conduzir as vossas vidas. Estejam certos, versículo 6, que não ficarão sós, não ficarão desamparados, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. A fidelidade de Deus é inquebrantável. E entoávamos agora isto mesmo neste último cântico. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a perseguição, quando nós não temos muito alimento, não temos muitos recursos até para nos vestir? Não, de maneira nenhuma. Versículo 6, é o Senhor que está contigo. E isto, diz Moisés, quer a Josué, quer a todo o povo, isto é suficiente para acabar com o medo que possa existir em algum de vós. Para a maioria daquelas pessoas que estava a ouvir o versículo 6, a maioria não tinha memória de quando tinha saído do Egito. Porque já era outra geração. Eram um bocadinho mais novos. Mas eles tinham ouvido falar, é verdade, mas eles não viram ou não se recordavam. Nem todos tinham passado o mar em terra seca. Nem todos eles temeram quando viram o mar e os egípcios a persegui-los, mas também naquele momento a fidelidade de Deus se fez sentir e então eles passaram o mar em terra seca. Depois vieram as batalhas contra exércitos preparados, organizados, os profissionais, e eles, os nómadas que passavam por aquela terra, venceram estes adversários. Porquê? Versículo 6. Quem estava com o povo? O Senhor. Podemos ler o versículo 6. Porque o Senhor teu Deus está contigo. Porque é Deus que está contigo. Deus esteve sempre com eles. E a certeza não é a promessa ou eventualidade. Não, é a confirmação da presença de Deus. É o antídoto para o medo. A fidelidade de Deus em acompanhar o povo foi experimentada em cada momento. Quando eles pensavam que a água não ia dar mais, quando eles pensaram que a carne já não ia dar mais, quando eles pensaram que os adversários iam derrotá-los, e a presença de Deus, a fidelidade de Deus, fez-los superar esse medo. Cada dificuldade foi vencida pela fidelidade de Deus. Deus sempre esteve com eles. E é o que Moisés está aqui a dizer. Até agora, Deus tem sido connosco. Agora que eu não estarei lá, Deus é quem vos vai guiar. Não desanimem, não tenham medo. Pelo contrário, ânimo, porque Deus está convosco. Desde que Adão e Eva pecaram, o medo faz parte da nossa vida. Não vou aqui perguntar quem tem medo do escuro, mas alguns têm. Não vou aqui perguntar quem tem medo das formigas, mas alguns têm. E depois temos o medo das alturas. Aí mais temos. Temos mais medo das alturas. E temos vários medos. Mas temos alguns que são completamente irracionais. Nós chamamos a isto de fobia. Mas o medo faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso pensamento. E quando nós não sabemos o que nos espera, como era o caso destas pessoas, elas não sabiam quando passassem o Jordão o que lhes esperaria, o medo podia dominar, aliás, podia paralisá-los. E é aqui que a palavra do versículo 6 faz todo o sentido. Não temais. Ânimo, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Aquilo que não conhecem, não temam, porque
o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Esta palavra foi dita para uma geração que não tinha visto os milagres do Êxodo, no Egito. As pragas que só afetavam os egípcios, não afetavam os hebreus. Esta geração não viu ou não se lembrava ter passado o mar em terra seca. Esta geração comeu o pão do deserto. Esta geração sentiu a fidelidade de Deus. E agora, quando estão prestes a alcançar o que não sabem, o que estão à espera mas não concretizaram, o ânimo podia fazê-los vacilar. Daí o versículo 6. Ânimo sem medo. Deus está contigo. Então, para nós, a aplicação fica: não permitamos que o medo tome conta da nossa vida. Não permitamos que o medo nos manipule, ou aliás, nos paralise. Porque temos medo, porque não sabemos. Há pouco eu dizia que nós vamos orar pelos estudantes na próxima semana. E alguns deles estão animados porque vão para o primeiro ciclo, para o primeiro ano do primeiro ciclo. Uns não tanto, porque gostam mais da pré. É bonito. Ir para o primeiro ciclo, já ouviram falar que dá muito trabalho, temos de fazer muitos trabalhos de casa. Alguns estão com medo. E aqui é importante nós sentirmos a fidelidade de Deus. Outros estamos a viver situações complexas em termos de saúde. Versículo 6. Será que vamos todos passar no final do ano com boas notas? Não sabemos. Será que vamos todos superar as doenças, as crises de saúde? Não sabemos. Será que o nosso casamento vai aguentar até o final deste ano, até que a morte nos separe? Não sabemos. Agora, versículo 6. A fidelidade de Deus é inquestionável. Estamos a ler, por favor, o texto bíblico é o centro da nossa meditação. Esforçai-vos. Animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles. E aqui o diante deles são os problemas, são as crises, são os medos, os sustos. Porquê? Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Deus não te desampara, Deus não te deixa, diz Moisés. E a Bíblia diz-nos isto hoje. Não permita que o medo prevaleça. Não permita que o desafio seja rejeitado e creia na fidelidade de Deus. Creia que Deus está consigo. Que Deus, que é o maior, que é o mais forte, lhe garante a vitória. Crê nisto? Versículo 6. Acredita que Deus está do seu lado. Acredita que Deus não o deixa, que Deus não o desampara. Acredita nisto? Coloca a sua esperança na fidelidade de Deus. Coloca a esperança. Eles não estavam a ver, eles não viam, mas eles foram estimulados por Moisés a acreditar. Nós não sabemos como vai ser esta semana ou daqui a 2, 3, 4 semanas, o resto da vida. Mas nós queremos, versículo 6, que Deus está connosco. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza e esta é a palavra de ânimo que a Bíblia nos deixa. Não baixes os braços, não desistas. Deus está contigo. Versículo 7. Ânimo e confia na promessa. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Agora Moisés fala especificamente para Josué e diz: ânimo. Porquê? Porque tu aprendeste com o melhor. Tiveste o melhor professor. O melhor professor de liderança está aqui diante de ti. Então vai e confia naquilo que eu te disse, naquilo que eu te ensinei. Não, pois não, irmãos. O que é que Moisés realça? Não é, irmãos, vejam este momento da transição, um momento da sucessão, um momento que para Josué podia ser um momento da dúvida, ou talvez da arrogância. E Moisés não aponta para as suas capacidades enquanto líder, mestre, professor, ou para de Josué: tu realmente és muito bom, tu foste o meu melhor aluno, tu consegues. Não. Versículo 7. Confia na promessa, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais para lhes dar. A promessa é a fidelidade de Deus. A promessa é a fidelidade de Deus. E aqui Moisés tem uma palavra para Josué. Josué, confia na promessa. Sim, ser forte, ser corajoso, mas a promessa não é tua. A conquista não é tua. A promessa é de Deus. Deus é fiel. E se Deus prometeu que lhes daria aquela terra, então tu, Josué, vai, ser corajoso, confia.
este Josué já não era um jovenzinho. Olhando para aqui, vejo alguns jovenzinhos. Não, ele é um bocadinho mais velho do que vocês. Mas este jovem, já não tão jovem, quando era mesmo jovem, fez parte de uma equipa de 12 homens que foi espiar uma terra que lhes tinha sido prometida. Juntamente com Caleb, disse que era possível conquistar a terra, mas os outros 10 disseram, não é possível, a terra é boa, mas os que lá estão, os nossos adversários, os donos da terra, vão despedaçar-nos, vão derrotar-nos, vai ser uma matança horrível, não vamos conseguir. Mas quer Josué e Caleb, Josué creu que a vitória vinha do Senhor, e agora houve Moisés a dar-lhe uma palavra de ânimo com um sentido muito semelhante. Quem é que fez a promessa? Foi o Senhor. Versículo 7. Esforça-te, anima-te, porque tu vais com este povo a entrar na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais. As palavras são dirigidas a um homem que tinha uma tarefa difícil. Os irmãos sabem que ser professor, independentemente de ser do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do secundário, do universitário, é uma função que exige muito deles. Exige muito. A preparação, lidar com 26 alunos, certo? 26, 23, 20, só tem 20? Diferentes. E depois temos de lidar com todas as condicionantes do ensino. Uns aprendem mais depressa, uns chegam lá, outros demoram um bocadinho mais, e há meninos mesmo difíceis, e há situações complicadas, situações familiares, sociais, que também se transmitem ali no contexto escolar. Então o professor tem de ter ânimo, tem de se esforçar. Porquê? Porque sabe? Não. Porque Deus está com ele. Para quem tem de fazer um projeto, e geralmente o projeto exige muitas horas de planificação. Quando nós chegamos a um qualquer gabinete, quer da engenharia, quer da arquitetura, o projeto não é feito assim, olha, já está aqui. A pessoa sai, vira costas, sai do gabinete e está feito. Não. São muitas horas. Mas podemos ir por muitas outras profissões. E amanhã e terça-feira haverá uma reunião desgastante e haverá mais um trabalho difícil. Ânimo, diz Moisés. Estas pessoas que Josué passava a liderar agora eram boas pessoas, mas tinham algumas que estavam constantemente a murmurar. Está sol, está a chover, não há comida, não gosto desta comida, a água não é boa, eu queria isto, eu queria aquilo, antigamente é que era bom. E Josué em algum momento lhe dizer, eu estou farto, eu vou-me embora. Palavras de Moisés, versículo 7, ânimo, porque o Senhor é que prometeu dar a terra. Às vezes haveria uma tentação de desistir, e aqui as palavras de Moisés são importantes para Josué. Ânimo, a tarefa não é tua. Os irmãos estão a ler o versículo 7, ele diz muito bem a Josué, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. Josué, parte final do versículo 7, tu os farás entrar, porque Deus é fiel. Uma pergunta, será que Josué estava à altura desta missão? Será que ele tinha capacidade de dar uma resposta favorável diante de uma responsabilidade tão grande? Será que Josué era um líder à altura, com o talento, o dom de Moisés? Será que ele podia olhar para a sua vida e fazer uma comparação com aquilo que Moisés tinha sido? Moisés sabia que gostava de ser líder, mas também sabia como superar cada desafio. E a forma de vencer os obstáculos era a confiança em Deus. Era confiar na fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus está acima de qualquer murmuração, acima de qualquer rebeldia, acima de qualquer não quero, não vou, não faço, com ela não, com ele não, então se é assim não vou. A fidelidade de Deus supera tudo isto. Mesmo o desejo de voltar ao pecado. Sim, porque estas pessoas, os pais deles disseram a Moisés, é melhor voltarmos para o Egito. A vida aqui é muito dura, é muito difícil. E neste momento Moisés podia ter dito, vão, regressem para o Egito, voltem para ser escravos, voltem para sofrer. Mas Moisés
tem agora a oportunidade de dizer a Josué: a fidelidade de Deus vai guiar a tua vida. Tu vais conseguir chegar lá, tu vais conseguir levar o povo para a terra pela fidelidade de Deus. Porque Deus prometeu que lhes daria aquela terra, então Josué, tens de ser forte nesta crença. Fortalece-te nesta confiança, na fidelidade de Deus. Deus é fiel e não nos deixa. Não vai falhar na concretização da sua promessa. E se estas palavras dirigidas a Josué estão carregadas de confiança na fidelidade de Deus, no poder do Senhor para orientar Josué, na condução de todo aquele povo e de todas as guerras e todas as conquistas, então também servem para nós nesta manhã. Ânimo, ânimo, confiança na promessa de Deus. Eu já falhei alguns compromissos que assumi. Os compromissos mais pequenos, uns maiores, e todos nós fomos falhando ao longo da nossa vida. Uns falharam menos porque ainda são muito novos, mas outros já falhámos mais vezes. Agora, Deus nunca falha. E a confiança nunca deve estar nas nossas palavras, mas na palavra de Deus. Daí o versículo 7 ser importante nós lermos e relermos. Ânimo e confia na promessa de Deus, porque o Senhor jurou a teus pais lhes dar. A melhor de todas as promessas, além da companhia permanente de Jesus, é a certeza de que Ele virá novamente. E então aí sim deixem-me dizer-vos, aí vamos ser completamente vencedores. Totalmente vencedores. Porque Ele se entregou por nós, morreu, ressuscitou. E quando Ele vier segunda vez, Ele virá para reinar e nós reinaremos com Ele porque o aceitamos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Antes de avançarmos para o versículo 8, antes de lermos o versículo 8, irmãos, eu quero fazer uma pergunta a todos os presentes. Não para uns, não para outros, não para este em particular, mas para cada um de nós. Crê na fidelidade de Deus. Acredita que quando Deus se compromete, não falha. Eu convido a crer. Eu convido hoje a crer. Creia na fidelidade de Deus. O versículo 7 tem esta palavra. Deus não falha. Creia. Viva na fidelidade de Deus. Na capacitação de Deus. Nós nunca iremos conquistar outras terras se não for pela graça de Deus, pela capacitação de Deus. Nós nunca iremos conquistar, superar os nossos objetivos se não for a fidelidade de Deus. Ele é fiel e o que Deus promete, Ele cumpre. Lembre-se do seguinte: o Espírito Santo habita em si, vive em si. Irmãos, versículo 8. Ânimo, porque Deus é fiel. O versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Parece que o versículo 8 repete. Parece que o versículo 8 está aqui a buscar o versículo 6, parece que o versículo 8 está aqui a buscar novamente o versículo 7, mas é isto mesmo que Moisés está a reforçar a Josué. Não tenhas medo, porque é o Senhor que vai adiante de ti e Ele será contigo. Mas, os irmãos, por favor, mantenham os olhos no versículo 8. Será contigo quando? De vez em quando? Ele vai embora. Às vezes vai descansar. Às vezes, não. Versículo 8. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O foco destas palavras do versículo 8 é a fidelidade de Deus. E Moisés, uma vez mais, estimula o povo, estimula o novo líder à confiança no poder de Deus. E ele reforça a mensagem do versículo 6 e do versículo 7 com um ânimo. E ele diz: quem é que está contigo? Sou eu, Moisés. É o teu avô. Não. Quem está contigo é o Senhor, é Deus. A fidelidade de Deus é o centro desta palavra. Ânimo. Deus está contigo. O dedo de Moisés está sempre a apontar para a fidelidade de Deus.
o dedo de Moisés. É esta característica divina que Moisés realça como fundamental para a conquista que acontecerá. Ele, Moisés, não vai ver. Ele, Moisés, não vai experimentar. Mas ele crê. Porquê? Porque Deus se comprometeu. Porque Deus prometeu. Porque Deus se envolveu. Não porque ele, Moisés, tivesse feito um excelente trabalho. Um excelente trabalho em que ele preparou pessoas para estas funções específicas e chamou Josué e lhe deu a formação toda. Não. É a fidelidade de Deus. E esta fidelidade é o penhor. É o penhor do ânimo que Josué necessitava ouvir. Moisés nunca fala, nunca aponta para si, nunca fala da sua experiência, dos seus feitos, do que ele poderia ter feito, aliás, daquilo que o povo não fez porque não lhe deu ouvidos, ou daquilo que o povo fez porque ele assim mandou. Não. Moisés reforça aqui no versículo 8, Josué, eu não sou a garantia do ânimo, eu não sou a garantia da conquista. Deus é. A fidelidade de Deus é contigo. Também não há aqui um destaque na capacidade estratégica de Josué. É interessante que Josué foi uma pessoa fundamental quando Israel lutou contra Amaleque. Os irmãos lembram-se que Moisés estava lá no monte a orar e tinha dois companheiros, Arão e Hur. E o que é que estes fizeram? Sustentaram os braços de Moisés. Porque quando Moisés estava a orar e os braços baixavam, o que acontecia? Josué perdia. Mas quando os braços de Moisés eram erguidos, Josué liderava os homens para avançar, para ganhar. Então Josué já tinha alguma experiência. Ele não era um imberbe, ele era um homem confiante. Não. Irmãos, versículo 8. Moisés não é um coach. Josué, olha para o teu interior. As tuas capacidades vêm de dentro. Tu consegues. Não. Este ânimo, este não desanimes, este esforça-te, confia em Deus. Irmãos, a Bíblia não fala disto, não orienta nesta direção. Versículos 6, 7 e 8. A Bíblia destaca a fidelidade de Deus. A Bíblia destaca a fidelidade de Deus como uma referência para a conquista de batalhas, para a superação de obstáculos, aquilo que humanamente é intransponível. Pela fidelidade, pela promessa de Deus, pelo compromisso de Deus, é possível. Não é pelo meu, porque eu me comprometi, porque eu me prometi. Não. É pela fidelidade de Deus, quando Deus se envolve, quando Deus se compromete. A promessa, versículos 6, 7 e 8, é divina. A promessa não é humana. E Moisés não condicionou Deus a fazer Israel ganhar, porque ele, Moisés, assim o decidira. Não, pelo contrário. Ele estava a destacar a promessa, a fidelidade de Deus em vencer, em fazer aquele povo vencedor. E então ele ensina-nos o seguinte: não há espaço na nossa fé, na nossa crença, em condicionar Deus. Deus está obrigado a fazer-me vencer, a fazer-me uma vencedora, um triunfante, neste, naquele ou no outro setor, nesta ou naquela área, perante este ou aquele desafio. Não. Nós não temos o poder de condicionar Deus. Quando Deus se compromete, se Deus garante, então nós temos a certeza da vitória. João 15, 5, quando Jesus fala dos amigos, diz isto mesmo. Para nós permanecermos nele, alguém pode ler João 15, 5, por favor, porque nos diz que se nós permanecermos nele, conseguimos. Mas se nós não permanecermos em Jesus, nada podemos fazer. Alguém já abriu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, e possa ler em voz alta, por favor. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver ali comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Obrigado. E é esta fidelidade que queremos ver em cada um de nós. Permanecer em Jesus. Não passe por Jesus. Não passe por Jesus. Permaneça. De vez em quando, acredite. Não. Permaneça na crença, na fé. Deus é fiel. Deus cumpre, Deus honra o seu compromisso. E o Senhor Jesus, nesta palavra de João capítulo 15, versículo 5, diz que quando nós permanecemos nele, vamos lá,
Mas se nós não permanecermos nele, nada podemos fazer. É esta fidelidade que queremos ver em cada um de nós. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade a Deus. Permanecer nele. Dar muito fruto, porque ele é fiel. Então, as palavras de Moisés ganham uma compreensão maior em Jesus. Ganham um significado maior em Jesus. E conseguimos perceber a sua utilidade na nossa vida, a sua verdade na nossa vida, quando ouvimos o Senhor Jesus dizer isto mesmo: sem mim nada podeis fazer. As palavras de ânimo que Moisés diz a Josué e a todo o povo são válidas para quem acredita na fidelidade de Deus. Não há promessa de prosperidade, facilidade, saúde, emprego ou qualquer outro bem. Não há. Qual é o compromisso? A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. O que encontramos aqui nos versículos 6, 7 e 8 são palavras de ânimo para quem confia nas promessas que Deus faz. Quem confia nas vitórias que Deus garante, que Deus se compromete a dar. É Deus que promete. Não é Moisés que compromete o Senhor. Moisés foi o porta-voz, é verdade, foi o porta-voz que o Senhor usou para fazer ao seu povo cada uma destas promessas. E são estas as palavras. Estas palavras são o alento que nós necessitamos para alcançar o que Deus tem para nós e não o que nós queremos que Ele nos dê. É o que Deus se compromete. O âmago da mensagem é a confiança na fidelidade de Deus. Para terminar, eu quero recordar versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Na terra que o Senhor jurou a teus pais para lhes dar. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Nesta manhã, eu quero desafiar. Seja um crente. Viva crente na fidelidade de Deus, na companhia de Deus. E vamos, antes de terminarmos o nosso tempo de culto nesta manhã, vamos orar. E eu quero convidar a todos aqueles que nos veem em casa, que possam depositar a sua confiança na fidelidade de Deus. Não é a fidelidade de um conjunto de pessoas que condiciona Deus. É o próprio Deus que se compromete. Para nós que aqui estamos nesta manhã, creia, viva a fidelidade de Deus. Viva a fidelidade de Deus. Se houver alguma dúvida, lemos o versículo 6, lemos o versículo 7 e o versículo 8. Estes textos apontam sempre para a fidelidade de Deus. Alguém esta manhã tem dúvidas disso? Alguém esta manhã tem dúvidas de que Deus é fiel? Eu quero desafiar a que possa confiar, a depositar a sua confiança na fidelidade de Deus. E depois veja os triunfos, veja as vitórias. Vamos orar? Na Tua presença, Senhor, sim, nós estamos sempre na Tua presença. Nós apresentamos o nosso louvor, nós apresentamos-nos diante de Ti, não porque mereçamos, não porque consigamos, mas porque Tu és fiel, Tu és amoroso e Tu nos dás de graça a salvação, a vitória, a força, o ânimo. E queremos agradecer-te, querido Espírito, porque Tu tens conduzido a nossa vida. E se em algum momento nós temos vacilado, nós não temos dado espaço à Tua ação, queremos pedir-te que hoje trabalhes em nós, que desenvolvas em nós esta confiança, este descanso na Tua fidelidade, na certeza de que a Tua palavra se cumpre, que a Tua palavra é verdadeira. Ajuda-nos a vencer o medo, o desânimo, o desconhecido, por Ti, em Ti.
e que todos nós permaneçamos em Ti para dar fruto, para que possamos dar fruto. O fruto que vence, o fruto que melhora a qualidade de vida, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto do amor. Que nós saibamos ser assim, frutíferos em Ti, crentes na Tua fidelidade. E uma vez mais te agradecemos, porque Tu nunca falhas. Tu nunca falhas. Nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o poslúdio, eu quero convidar a que possamos falar a sós com o nosso Deus. Individualmente, vamos confiar alguma área da nossa vida que ainda não esteja assim completamente tranquila. Vamos a ler Deuteronômio 31, 6, 7 e 8. Há algum momento em que nos sintamos desamparados ou confusos. Então vamos falar com o nosso Deus e, a sós, entregar-lhe também estes momentos que nos deixam intranquilos ou confusos.